Olá, graça e paz, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para bater um papo acerca do assunto que nós estamos tratando já há algum tempo, falando baseado no livro Onde Está Deus Quando as Coisas Vão Mal, livro esse do John Blanchard, no qual nós temos aprendido sobre essa temática tão importante para a vida humana, falar sobre o sofrimento, e não só falar sobre o sofrimento, mas aprendermos a lidar com essa questão do sofrimento. Todos os vídeos eu tenho buscado ressaltar a importância da progressão ou da visualização de todos os vídeos para que haja uma compreensão mais ampla acerca do assunto. Eu tenho buscado falar com começo, meio e fim em cada um dos vídeos, mas é importante que você se desafie a conhecer um pouco mais sobre o assunto no qual John Blanchard levanta com este livro, usando e tendo a Bíblia como pano de fundo, a sua escrita, na qual nós também buscamos aqui a todo momento nos conectar mais com o texto sagrado para que nós tenhamos uma base sólida para lidar com o sofrimento. Assim também tenho feito, buscando fazer um resumo, uma ponte aqui do último vídeo para o vídeo atual e assim sucessivamente até nós terminarmos essa nossa empreitada. No último vídeo nós falamos, e você que ainda não assistiu, assista, né? Talvez o ponto mais chave de toda a exposição aqui do autor, e isso há diversas implicações, tanto o que veio antes quanto o que está sendo produzido e será produzido posteriormente, né? Nós estamos quase terminando o livro, mas esses próximos capítulos amarram toda a ideia. E no último vídeo nós tratamos acerca do fato de que a humanidade quase que sempre tende a se colocar, e um desejo muito grande, né, da humanidade em se colocar em pé de igualdade com Deus, né? Você pode talvez estar pensando que isso é distante, mas vez ou outra, ou nós somos conduzidos por esta natureza, né, de querer questionar a Deus a tal ponto de falar, Senhor, Deus Todo-Poderoso, deixa eu lhe ajudar nisso, deixa eu lhe ensinar isso, né? E nós podemos tratar, iniciar este tratar, né, assim, dizendo sobre a questão do quanto isso está distante, né? Deixa eu prosseguir aqui que vocês, creio eu, que vão entender, né? Nós percebemos o quanto nós encontramos de distanciamento entre a questão do ser humano e o passar por sofrimento, lidar com questões ruins, né? E quando nós pensamos em Deus, talvez, mas Deus não sabe o que é sofrimento, né? Muito pelo contrário, nós percebemos que ele já vem tratando isso há muito tempo. A ilustração que nós usamos no vídeo passado com relação ao plano e propósito do Deus Trino é infinitamente superior a qualquer expressão humana quanto a isso, né? Isso não deveria ser nenhuma novidade para um cristão que tem constantemente lido a sua Bíblia. Eu separei alguns textos aqui ainda como introdução do nosso vídeo para que nós venhamos a perceber o quanto Deus, de antemão, tem tratado e lidado com a questão do sofrimento, né? Ele demonstra o seu amor antes da culpa, para que não houvesse nenhuma chance ou nenhuma uma ponta solta ao ser humano falar, não, é mérito meu, né, ser o que sou e ter sido alcançado por uma salvação, né, ter sido salvo, né? Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, um texto muito conhecido, vai nos dizer: Bendito Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nós percebemos que a obra redentora vem muito antes da obra criadora do aspecto humano, no qual nós hoje desfrutamos. Ela se dá em Cristo e se deu em Cristo há muito tempo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 até o verso 20, vai dizer que, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, em um momento, no Kairos de Deus, um sacrifício maravilhoso,
demonstrando o amor do nosso Deus maravilhoso para conosco. E isso foi se manifestar no Cronos Humanos, como Paulo vai escrever em Gálatas, na plenitude do tempo, né? Através da vinda e da encarnação de Cristo Jesus. Né? Isso é muito importante para nós percebermos, né? O quanto Deus de antemão tem tratado com relação ao problema do sofrimento. Ou seja, né? É um assunto que Deus já há muito tempo está lidando e lidando muito bem com isso. É uma ilusão humana, né? Querer se colocar em pé de igualdade com Deus a ponto de querer ensinar a Deus como tratar do sofrimento. O autor vai continuar sua linha de raciocínio e o assunto, o tópico deste vídeo se chama O Mal, o Sofrimento e Você. Né? É um tópico até relativamente grande, né? Então por isso eu vou dividir ele em alguns vídeos aqui para a gente falar com bastante calma e o vídeo não ficar tão longo. Né? O autor vai buscar tratar isso e argumentar com relação a vários textos bíblicos. Vocês vão perceber que hoje nós vamos nos ater a diversos textos bíblicos que o autor levanta aqui a fim de argumentar com relação ao mal e ao sofrimento que ele gera e como nós lidamos com tudo isso. Né? Isso é maravilhoso para nós percebermos. John Blanchard vai dizer: Deus entende nosso sofrimento, porque Ele mesmo o experimentou. Deus fez isso quando, em um ato de amor indescritível, Jesus, o eterno Filho de Deus, permitiu-se a si mesmo o ser entregue à morte. Isso para nós é um alívio a ponto de saber que mesmo se eu ou você nos apresentássemos como um sacrifício a fim de remissão dos nossos pecados, nós não seríamos conhecidos como um sacrifício perfeito. Por quê? Nós não somos perfeitos, mas em Cristo Jesus nós temos isso. E por que da morte? Por que do sacrifício? A Bíblia vai nos dizer, conforme Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Para lidar com um problema tão grande quanto o pecado, era necessário um sacrifício que viesse a passar e sofrer um dano tão grande como o dano da morte. Né? Embora Cristo fosse absolutamente sem pecado, ele se apresenta. É por isso que o Cordeiro é perfeito. Né? Ele não tem mancha, ele não tem defeito, mas ele se apresenta a fim de cumprir o que também Romanos 5:6 vai dizer. Né? Ele morreu em seu tempo pelos ímpios. Né? O justo pelos injustos. É o que o texto sagrado também nos ensina. E a Bíblia continua nos dizendo, conforme 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. O autor de Hebreus também vai trabalhar sobre essa temática do sacrifício de Cristo como um sacrifício singular, a fim de redimir o pecador do pecado, da sua condição de morte. Assim, Deus está lidando com o mal, com o sofrimento e aplicando isso, a solução a nós. Perceba como isso é belo em Cristo Jesus, como nós percebemos e o plano de Deus vai se concretizando em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. Jesus também veio a esta terra a fim de destruir as obras do diabo, tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo que é contrário a Deus. Cristo Jesus veio para confrontar tudo isso e demonstrar o amor do Pai. E isso é perceptível pelo fato de Cristo, ao morrer, não permanecer na morte, mas ressuscitar dentre os mortos, para cumprir também tudo que foi dito, tudo que foi dito a seu respeito, mesmo antes de seu nascimento, da sua manifestação em meio aos homens. É importante também, e é fato nós olharmos para todo este tempo que nos antecede, que esta ação da vida de Jesus, sua morte e sua ressurreição, levantou e levou homens e mulheres a viverem de modo tão singular, a se apresentarem como testemunhas do nosso Senhor e Salvador, e por causa de Cristo terem suas vidas transformadas. Nós vamos ver ao longo de todo esse tempo pessoas que eram fracas, covardes, insignificantes, miseráveis, sem nenhuma perspectiva, se tornarem pessoas de fé, tementes, conquistadores, destemidos. Perceba a transformação que há no nome de Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, lidando com toda essa problemática do mal, do sofrimento e como isso tudo atinge a nós. John Blanchard também vai dizer: agora
como mediador entre Deus e os homens, Cristo oferece o perdão de pecados e um relacionamento vivo e eterno com Deus a todos os que se converterem de sua vida egocêntrica e se entregarem a Ele como Salvador e Senhor. Isso é ânimo para nós, isso é esperança para nós e para todos aqueles que têm percebido que andar longe de Cristo tem sido só perda de tempo. Mas talvez você esteja pensando, o que tudo isso tem a ver na prática com relação a questões de sofrimento. No decorrer da obra aqui, né, do livro, John Blanchard sempre vem usando exemplos como questões de desastres naturais ou sofrimento gerado por outras pessoas, pelo próprio ser humano, como guerras, como atentados terroristas e tantas outras questões, né? Talvez você esteja pensando, mas na prática, o mal, o sofrimento e nós, né? Como isso se dá? O autor vai usar aqui um texto que é muito interessante, que talvez tenha passado despercebido na sua leitura bíblica dos evangelhos. É um ensinamento de Jesus muito interessante quanto a estas questões de sofrimento e desastres naturais ou ações que no decorrer da vida humana acabam gerando sofrimento. O texto é o que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 4 e verso 5. Eu vou ler aqui na NVI e vou expor aqui acerca do que o autor está trabalhando e o que é o ensino deste texto. Né? Diz assim: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Jesus aqui está trazendo à memória algo que no contexto ali é muito conhecido dos judeus, no qual conheciam e tinham lidado com toda essa situação. O que para a época, né, essa queda desta torre significava ou simbolizava ou tinha características de um grande desastre, de uma catástrofe, né? A queda desta torre esmagando e matando estas 18 pessoas mencionadas no texto. Né? Mas vamos aprofundar aqui um pouco mais, porque talvez essa leitura faz tempo que você não volta a esse texto e talvez não lembre muito bem ou não entendeu muito bem o que aqui está sendo ensinado. Né? Jesus está enfatizando aqui e buscando tratar com relação a uma questão muito importante e pertinente ao tema que nós estamos trabalhando aqui com relação ao sofrimento que situações externas acabam gerando e ocasionando nas pessoas. Né? Quantas vezes talvez você já ouviu algumas pessoas dizendo, né? Fulano está sofrendo por ter feito isso ou aquilo, fulano está sofrendo porque é mal. Né? Isso é certo, não é errado, mas não necessariamente é só isso que pode acontecer. Nós sabemos que a lei da semeadura, conforme nós lemos em Gálatas 6,7, né, é presente. Né? Às vezes as pessoas fazem coisas ruins e, consequentemente, há uma colheita daquilo. Né? Mas não somente nesse aspecto, há algo mais amplo aqui para nós pensarmos. Né? Talvez também você já ouviu alguém falando, né? Fulano está sofrendo por culpa dos pais, né? Pelo erro dos pais, ou porque alguém fez isso, alguém fez aquilo, e fulano está sofrendo. Né? Isso, de certo modo, também é verdade, mas não somente isso, não necessariamente. Nós lemos em Mateus 5,43, quando Jesus vai falar da chuva e do sol que é derramado sobre justos e injustos, né? Uma questão maior do que nós chamamos também da graça comum, da graça geral, que de uma maneira se estende a todos. Talvez você também já ouviu falar sobre a questão da expressão, né? Da maldição hereditária. Né? É uma questão que às vezes assusta e atemoriza as pessoas por perceberem que se eu estou sofrendo isso foi porque meu pai e minha mãe fez. Né? Aquela ideia de terceirizar o problema para outra pessoa de alguma maneira. Né? Nós lemos em Lamentações 3:39, né, de que o ser humano se queixa do seu próprio pecado. Mas indo e voltando, afunilando um pouco mais o ensino desse texto, Jesus aqui está apontando para algo mais amplo.
ampliando este conceito de que um desastre pessoal tem como resultado, ou como causa, ou como uma ação primária, um pecado pontual. Né? Se nós pensarmos amplamente em outros textos, nós vamos ver que Jesus vai refutar toda essa ideia. Né? Nós lemos no texto de Jó, por exemplo, quando ele estava ali sofrendo, não era por uma questão necessariamente que tinha feito ou deixar de fazer. Havia algo maior. Nós lemos também nos evangelhos, talvez principalmente em João 9, essa questão sendo abordada e sendo desmistificada com relação a isso. Mas o ponto central aqui do que o ensino que Jesus está trazendo sobre a queda desta torre e matando estas pessoas, né, desse desastre, é de que eles não sofreram aquele dano porque eram mais pecadores do que os outros, né? Porque quem de nós poderia levantar a mão e falar, não, eu não posso passar por nenhum tipo de sofrimento, dano ou mal, porque eu sou perfeito. Né? Perceba, e nem nós podemos também categorizar que aqueles que estão agora, hoje, nesse momento, lidando com alguma dificuldade, algum sofrimento muito enfático, seja mais pecador do que nós. Perceba, o ponto é esse, o ensino é esse, de que todos estão sujeitos a passar por dificuldades, mais cedo ou mais tarde. Querendo ou não querendo, todos estão sujeitos a lidar com o sofrimento. Né? Minha cachorra estava calminha, mas agora já deu uma acordou ali, está toda apavorada, mas eu quero continuar aqui. Mas tente se ater aqui às próximas palavras, não deixe que nada tire o seu foco. Né? O ponto central aqui do ensinamento de Jesus é o fato de que nem aqueles, nem os demais moradores de Jerusalém estavam isentos disso ou daquilo, de um arrependimento profundo, de uma transformação profunda, de olhar para si e responder sinceramente algumas perguntas. E essas perguntas, eu trago algumas aqui também para nós, sinceramente, respondermos. Né? Houve mudança na nossa vida? Mudança do nosso ouvir a Satanás para agora ouvir a Deus? Os que passam e lidam com sofrimento ou não, todos precisam olhar para si mesmos e responder: será que eu já fui transformado das trevas para a luz? Do pecado para a santidade? Será que verdadeiramente eu me arrependi? Será que eu tenho colocado toda a minha confiança em Deus? Será que realmente eu me converti? O ensino de Jesus ali para os seus ouvintes era esse. Tanto faz os que estavam ali, passaram por a situação da queda da torre, quanto os demais moradores de Jerusalém, todos deveriam se converter, se arrepender dos seus pecados. Todos deveriam entregar as suas vidas a Cristo Jesus. As palavras do próprio Mestre são essas: a menos que se convertam, vocês também perecerão. Ou seja, diante do sofrimento, seja causado por essa pandemia ou qualquer outra situação adversa que bate a nossa porta ou baterá a nossa porta mais cedo ou mais tarde, quer nós venhamos a gostar ou não, isso tende a nos causar e gerar em nós um sofrimento, mas momentâneo. O alerta de Jesus aqui era para com aqueles que estavam preocupados somente com as questões terrenas e não de um arrependimento sincero e profundo, uma transformação de vida para não sofrerem uma eternidade. A não sofrerem uma eternidade. Precisamos nos apegar a Cristo para não sofrermos eternamente. Mesmo que aqui venhamos a passar por uma breve e momentânea tribulação. O ensino é esse. E aqui eu quero caminhar para o final deste vídeo, buscando mostrar que sempre, a todo momento, Deus tem lidado com o sofrimento de modo tão profundo, tão particular e pertinente, que tem nos alcançado a lidar com o mal, com o sofrimento e a nos ajudar em meio a tudo isso. Eu quero concluir dizendo que diariamente nós precisamos reavaliar a nossa vida, né? A nossa vida física, hábitos básicos, né? Como acordar, ter uma higienização, né? Neste tempo de pandemia, muito tem se falado sobre isso, né? A questão do tratar com as mãos, do cuidado que temos que ter uns para com os outros com relação à questão física de alguma doença, alguma coisa do tipo, mas nós não podemos deixar de lado também de diariamente avaliarmos a nossa vida espiritual, analisarmos se a questão do sofrimento momentâneo
tem nos despertado a preocupar-nos com um possível sofrimento eterno, se vivermos e morrermos longe de Cristo. Que você possa refletir sobre tudo isso que nós falamos, que você possa se aprofundar e se fortalecer cada vez mais nessa nossa dinâmica constante em lidar com o mal e com o sofrimento humano. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que o Senhor guarde a nossa cidade, o nosso país, de todo esse momento que nós estamos vivendo, que possamos ser fortalecidos em meio a todo sofrimento, para a honra e para a glória do nosso Deus. Um forte abraço. Deus abençoe.